Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a honra de estar compartilhando esses conhecimentos com vocês. Agradeço ao General do Exército, Raimundo Nonato Cerqueira Filho, Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, ao Dr. José Coelho Ferreira, Ministro do Superior Tribunal Militar e Coordenador-Geral do SEJUM, ao Dr. Walter Ferreira Xavier Filho, do Instituto dos Magistrados, do Distrito Federal, e aproveito a oportunidade para agradecer também a 5ª circunscrição da Justiça Militar de Curitiba. Quando eu comecei a efetuar os primeiros trabalhos, as primeiras pós-graduações em Direito Militar, a auditoria me ajudou muito nos trabalhos, uma vez que eu tenho uma verdadeira paixão pelo Direito Militar e a maneira que eu tenho para viver o direito militar é dando aula. E a Justiça Militar, na parte prática, lá de Curitiba, me ajudou muito. Então, eu agradeço aos funcionários e aos magistrados da 5ª circunscrição da Justiça Militar de Curitiba. Alguém vai me perguntar o que direito eleitoral tem a ver com direito militar. Tem muito. O direito eleitoral, ele se compõe de 4 fases. Ele se compõe de alistamento, votação, apuração e diplomação. O direito militar, ele só não está envolvido na fase da apuração. Em todas as demais fases, o direito militar está envolvido com o direito eleitoral. Começamos pela fase do alistamento. A Constituição proíbe de se alistarem os conscritos. Para se ter uma ideia, na legislação da Costa Rica, trazer um pouquinho do direito comparado. Na legislação da Costa Rica, na Constituição de 97, a Corte pode suspender ou interferir nos trabalhos da Justiça Militar. O que significa? Costa Rica, até pouco tempo atrás, eu acho que ainda não tem, extinguiu com as Forças Armadas. Não existem Forças Armadas da Costa Rica. Quem faz o trabalho em caso de envolvimento da segurança nacional seria a segurança pública, a polícia militar, né? Mas lá se autoriza a convocar conscritos em caso de necessidade e em caso de eleições. Então, e esses conscritos convocados na época de eleições são impedidos de votar. Na Espanha, os conscritos também têm seu direito. Os conscritos não podem exercer o direito de voto também. Na verdade, na Espanha, todos os militares. Em Portugal, todos os militares votam antecipadamente. Então, por exemplo, a eleição é no domingo, os militares votam no sábado. Na Constituição do Brasil de 1824, somente poderiam votar os oficiais militares e as praças maiores de 25 anos, ou casados, ou bacharéis. Os demais militares não poderiam votar. Na Constituição de 1891, as praças de pré, exceto os alunos das escolas militares de ensino superior, não poderiam votar. Na Constituição de 34, as praças de pré, salvo os sargentos do Exército e da Armada e das Forças Auxiliares do Exército, e os alunos das escolas militares também não poderiam votar. Na Constituição de 37, nenhum militar poderia votar, mas, por incrível que pareça, poderiam ser votados. Em 1937 é um caso incrível. Os militares eram proibidos de votar, mas poderiam ser eleitos. Em 1969, somente as praças, na Constituição de 67, com a emenda de 69, somente as praças poderiam, não poderiam votar. Todas as praças, nenhuma praça poderia votar. E a partir dessa época, essa restrição passou a ser extensivo aos membros das polícias militares. Agora se pergunta por que o conscrito não pode votar. Qual é a razão que se proíbe que o conscrito não pode votar na Constituição de 88? A Constituição de 88 diz que são inalistáveis os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Porque se a Constituição colocasse
são impedidos de se alistarem somente os conscritos. Conscritos são aqueles que estão na classe de seleção, são aqueles que estão na classe no ano que completar 18 anos. Então, na Constituição, ela teve que acrescentar enquanto durar o serviço militar obrigatório. Então, tem que ser conscrito enquanto durar o serviço militar obrigatório. E isso atinge também aqueles membros das Forças Armadas que estão com a incorporação adiado, aqueles casos de pessoas, profissionais de saúde, que cumprem o serviço militar posterior. Esses militares também, eles estão com o direito político suspenso. E qual é a razão para isso? Eu fiz uma pesquisa profunda, eu pesquisei desde a primeira Constituição, eu procurei os relatórios das Constituições e não achei uma justificativa concreta. Eu achei por dedução, eu achei por uma pesquisa sistemática que o primeiro motivo, que as praças devem estar de prontidão no dia da eleição para garantir as eleições. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que eu acho um pouquinho... não concordo com esse motivo, determina que, para evitar que os comandantes determinassem que toda a tropa votasse em determinado candidato, seria uma proteção. Eu acho esse argumento muito fraco, que pela estrutura da justiça militar, com todo regulamento do militar, com todo processo penal militar, com coação, com questão de coação, isso não é aplicável às Forças Armadas. E mesmo na época da Constituição do Império, não se registrou nenhum caso que isso fosse justificável ou verificável. Outro fato seria a dedicação exclusiva para as Forças Armadas no dia das eleições. E qual é o problema hoje da conscrição? Qual que é o problema hoje dos militares ter o título suspenso? O Tribunal Superior Eleitoral ou a Justiça Eleitoral, eles aplicam a restrição errada. A Constituição fala que são inalistáveis os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Eles são inalistáveis. Ele não restringiu o direito de voto. Desta forma, temos duas situações. Temos aquele conscrito que se alistou no ano que completar 18 anos, se alistou e foi incorporado. Ele já se alistou. E tem aquele que não se alistou e foi incorporado às Forças Armadas, né? Aquele que não se alistou na Justiça Eleitoral, né? Ele não pode se alistar enquanto estiver cumprindo o serviço militar. Agora, aquele que se alistou, a Constituição não diz que o título dele deve ser suspenso. No artigo 15 da Constituição fala: é vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda e suspensão só se dará nos seguintes casos: cancelamento da naturalização em sentença transitada e julgado, condenação criminal, improbidade administrativa, descumprimento da prestação alternativa ao serviço militar, que não é o caso. Então, não é um caso de suspensão dos direitos políticos. Então, aquele, pela Constituição, aquele que já está listado no dia das eleições, ele, na verdade, ele não perde o direito de voto. Agora, ele é elegível? Não. Ele é inelegível. Ele é inelegível porque existe um dispositivo na Constituição que diz: são inelegíveis os inalistáveis, né? Então, são inalistáveis, são inelegíveis. Então, a sanção, não é verdade, não é uma sanção, é uma restrição que a Justiça Eleitoral devia aplicar para aqueles que já têm o título de eleitor e são incorporados às Forças Armadas, seria a inelegibilidade. Ele não poderia ser impedido de votar. Mas e a prontidão no dia das eleições? Existe um dispositivo no Código Eleitoral que justifica a ausência aos militares em geral, seja da Polícia Militar, seja pelo Serviço Militar. Outra questão relativa aos conscritos. Quando que ele fica impedido de ser de votar ou não? O termo inicial dos conscritos, o termo inicial da suspensão dos direitos políticos, que é aplicado hoje, errado, mas é aplicado, seria o momento da incorporação.
a partir da data da incorporação, ele fica com os direitos políticos restritos ou suspensos e termina com o licenciamento, comumente conhecido como a baixa, né? E o que acontece muito na prática? Eu, por muito tempo, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, eu trabalhei com essa questão de direitos políticos. E a dificuldade que mais eu tinha em relação aos conscritos, que o que acontecia? Eles colocavam no documento para aqueles recrutas que estivessem sendo incorporados, apresentar a documentação. E dentro da documentação, o título do eleitor para suspender. Até aí tudo bem. O que acontecia? Aqueles que não tinham o título ainda, apresentavam-se para a incorporação, né? E era retido o CAM, Certificado de Alistamento Militar, e não foi dado outro documento para ele. E o próprio comando mandava ele para o tribunal fazer o título de eleitor. Então, no Tribunal Eleitoral se exigia a quitação com o serviço militar e, ao mesmo tempo, eles mandavam ou o futuro conscrito sem documentos ou com um CAN dizendo que ele é conscrito. E daí ficava, você mandava o soldado para o quartel mandava de volta, né? Então, nesse caso, se o eleitor, o conscrito, ele não é eleitor, não se pede essa documentação, ele está com direitos políticos suspensos. Então, é essa que é a dificuldade. Outra coisa, engajados e reengajados, eles não têm suspensão dos direitos políticos. Por quê? Engajado não é obrigatório, reengajado não é obrigatório, não faz parte do serviço militar obrigatório. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que, na Resolução 21.538, que qualquer conscrito ficará impedido de votar. Mas, na verdade, se ele já tem o título de eleitor, ele é apenas inelegível, né? E se ele não tem o título de eleitor, ele é inalistável e inelegível. Passando à fase do alistamento, nós temos a fase do registro da candidatura. Na Constituição Portuguesa, o artigo 270 autoriza a lei ordinária a restringir os direitos políticos de qualquer militar. Se a lei infraconstitucional decidir que nenhum militar pode ser candidato, como acontece hoje, eles podem votar, mas não podem ser votados, né? Ele não poderá exercer qualquer direito político. Na Espanha, os militares, os profissionais da segurança pública também não podem se candidatar. Eu já estou falando do oficial de carreira, da praça de carreira. Na Alemanha, poderá ser restringido por lei, mas não é, né? E na Costa Rica, também, quando há forças armadas, os militares em serviços, eles não podem se candidatar. Voltando à Costa Rica, que é um fato interessante, se discute muito sobre a extinção das Forças Armadas ou da extinção do serviço militar obrigatório. No mês passado, na Suíça, foi feito um referendo para que a população decidisse se o serviço militar continuará obrigatório ou não. 75% da população votou pela continuidade do serviço militar obrigatório. E o que houve na Costa Rica? Na Costa Rica, uns 4 anos atrás, houve uma invasão do país vizinho, que me parece que é Nicarágua, não tenho bem certeza, num canto da Costa Rica. Então, os soldados da Nicarágua invadiram um canto da Costa Rica. A Costa Rica, o que houve? Ela não tem militar. Ela convocou toda a polícia militar do país para defender a soberania da Costa Rica e retirar esses militares da divisa. E o que aconteceu? Toda a segurança pública foi para a divisa e as cidades ficaram com assalto, crime, roubo, crime, estupro, homicídio, que ficaram sem policiamento, né? Para você ver a importância das Forças Armadas hoje. Nas Constituições brasileiras de 1891, 1934 e 1946, eram inelegíveis apenas os militares inalistáveis, que eram as praças de pré. Na Constituição de 37, como eu falei, os militares não poderiam votar, mas poderiam ser eleitos.
Na Constituição de 67, com a emenda de 65, a norma era parecida com a de hoje. Os militares são elegíveis atendidas às seguintes condições. O militar que tiver menos de 5 anos, ao se candidatar, será excluído do serviço ativo. E o militar que completar mais de 5 anos de serviço será agregado para tratar de assunto de interesse particular. Esse trecho, para assunto de interesse particular, desapareceu da Constituição de 88. E estes 5 anos de carreira foi alterado para 10. Dentro da Constituição de 88, então, os militares com menos de 10 anos de carreira têm que ser excluídos do serviço ativo, né? Eu fui perquirir porque esse prazo alterou de 5 para 10 anos. No Estatuto dos Militares ainda conta como 5 anos. Eu cheguei à conclusão que eles tentaram coincidir, o Constituinte tentou coincidir o tempo de estabilidade das praças, aquele tempo de 10 anos. Então, eu acredito que ele tenha tentado conciliar essa regra com a estabilidade das praças, né? E uma dúvida fica aqui. Essa restrição aos direitos dos militares de se candidatar, ela é uma restrição política ou uma restrição disciplinar administrativa? Julgados tanto da Justiça Comum, quanto da Justiça Eleitoral, quanto da Justiça Militar, eles levam que é uma proteção ao serviço militar. Então, por exemplo, o militar ele tem que se afastar da ativa para poder se candidatar. A partir do momento que ele se afasta da ativa, ele pode se candidatar. Agora, digamos que um determinado militar, ele não se afastou da ativa e se candidatou. Qual é a sanção? É a sanção política ou a sanção administrativa? Ele sofre a sanção nas Forças Armadas ou ele é inelegível? Ou as duas coisas? Tem decidido a jurisprudência que é uma sanção meramente administrativa. Isso não implica na inelegibilidade do candidato. Então, ele sofre uma sanção dentro das Forças Armadas, dentro da Polícia Militar. Se alguém for do Rio Grande do Sul, da Brigada Militar, né, ele sofre essa sanção dentro do serviço militar, não gerando a inelegibilidade. Então, pela Constituição de hoje, pelo artigo 14, o militar é elegível. Se contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. Então, esses militares com menos de 10 anos de serviço, você discute, o que é afastar da atividade? É licença? Não. A jurisprudência tem decidido que o militar, seja praça ou seja oficial, que tiver menos de 10 anos de serviço, ele deverá ser excluído. Na verdade, ele tem que ser licenciado, demitido ou licenciado ex officio. Ele tem que deixar definitivamente as Forças Armadas. Ele tem que escolher, vai seguir a carreira política definitiva ou não. Então, esse afastamento é definitivo. Aos militares acima de 10 anos de serviço, se contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Nesta regra, existe uma incongruência. Então, as fases do processo eleitoral: alistamento, registro da candidatura, votação, apuração, diplomação. O que é a diplomação? A diplomação é a entrega de um documento dando direito para aquele eleito de tomar posse no cargo público, entrar em exercício, tomar posse, entrar em exercício. Então, a diplomação é um mero ato formal dizendo que aquele candidato eleito preencheu os requisitos para ocupar o cargo. Só que entre a diplomação e o exercício do cargo, ele não é nem militar e nem ocupante do cargo. Porque a diplomação, simples diplomação, não imposta no cargo. A diplomação normalmente se dá em 18 ou 19 de dezembro, nessa época. Então, dessa data até 1º de janeiro, que é a data da posse do Poder Executivo, né? Essa data, ele não é nem militar, nem ocupante de cargo público.
Então, muito se discutiu na jurisprudência se ele deve receber pela reserva remunerada por esse período, né? A jurisprudência tem entendido que ele deve receber como se estivesse na posse do cargo público. Isso porque os direitos políticos são direito de primeira geração. Então, você não pode vedar, nesses 10 dias, 15 dias, ele de receber essa remuneração pelo exercício do cargo público. Nesse período, ele vai receber, mas existe outra dificuldade. E se ele morre antes da posse? Então, é diplomado, tem o direito de ocupar o cargo. Aconteceu com o presidente Sarney, né? Com a posse do presidente Sarney e a morte de Tancredo Neves, né? Na verdade, ele vai receber pela reserva remunerada sem nunca ter ocupado o cargo público. Mas o direito dele está dentro da Constituição, a partir da diplomação. Então, nesse caso, a partir de 10 anos de serviço, primeiramente ele é agregado, colocado numa lista separada, até a data da diplomação. Passou a diplomação, é transferido automaticamente para a reserva remunerada. E a partir da posse? A partir da posse vai haver um conflito. Ele vai receber só a reserva remunerada ou ele vai receber pelo cargo? Tá? A Constituição dá resposta para isso. A Constituição, ela coloca que no cargo de presidente da República, membro do Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, governador do Estado, deputado federal ou deputado distrital, que é o caso do Distrito Federal. Nesses casos, ele vai receber pelo cargo que ele estiver ocupando. Então, ele vai receber como presidente. Então, fica uma situação interessante. Ele fica licenciado até a diplomação. Da diplomação até a posse, ele fica na reserva não remunerada, aliás, reserva remunerada. E da posse em diante, ele recebe pelo cargo que estiver ocupando. Agora, o problema está no cargo de prefeito. E vereador, o problema é maior ainda. No cargo de prefeito, ele pode optar pela maior remuneração. A própria Constituição autoriza. Isso é permitido por quê? Ele não está exercendo os dois cargos. Então, para exercer um cargo público, ele não pode estar na ativa. Então, ele vai optar pela Constituição se ele vai receber a reserva remunerada ou ele vai receber os subsídios de prefeito. Não tem problema algum aqui. No cargo de vereador, uma parte da Constituição, ela dá solução, a outra não. A Constituição, o que ela fala? Ela diz que no cargo de vereador, né, havendo incompatibilidade de cargos, o vereador segue a regra do prefeito, ele vai optar pela melhor remuneração. Então, isso acontece em cidades maiores. Em cidades grandes, o vereador, ele é só vereador, ele tem o gabinete dele, tem os assessores dele, tem o expediente dele na Câmara. Quer dizer, não é compatível os horários. Então, ele vai exercer o cargo de vereador e vai optar pela remuneração das Forças Armadas ou da Polícia Militar ou do cargo de vereador. Até aí tudo bem. O problema é nas cidades menores. Nas cidades pequenas, onde a remuneração do vereador é quase simbólica e os horários são compatíveis. Eu vou trazer 2 exemplos. Um, num funcionário público federal. Um funcionário, na minha cidade interior, o prefeito, ele é funcionário do Tribunal Regional do Trabalho. Ele é técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho. Se ele fosse vereador, como ele era vereador, os subsídios são muito pequenos. Então, ele fazia o expediente dele dentro do tribunal, dentro da junta do juízo do trabalho, ia nas sessões, recebia pelas sessões, não teria problema. Agora, o militar é complicado. O militar, ele não pode continuar na ativa e ser vereador. Ele não pode cumprir o serviço dele no quartel e depois ser vereador, porque é incompatível o cargo político com o serviço da ativa. E não existe aquela regra para optar pela melhor remuneração na Constituição. Então, o que acontece? Ou ele vai ter que optar pela remuneração ínfima de vereador ou desistir do cargo de vereador. Isso aconteceu com um amigo meu de infância, que é da Polícia Militar, é o soldado Elias. Ele é policial militar rodoviário e ele foi eleito suplente de vereador.
E daí ele estava quase sendo chamado para ocupar o cargo, e ele pediu um parecer para a Procuradoria do Estado do Paraná sobre esse assunto. E a Procuradoria deu essa solução, que não existe legalmente norma que autorize ele a receber como se o cargo não fosse acumulado. Então, se ele tomasse posse na Câmara Municipal, ele teria que escolher ou receber a remuneração ínfima de vereador só para ir para uma sessão uma vez por semana, ou desistir da suplência. O caso dele foi mais fácil pelo seguinte, porque ele não foi chamado, aliás, quando ele foi assumir o cargo efetivo de vereador, ele já estava na reserva. Ele já cumpriu o tempo e já estava na reserva da Polícia Militar. Mas se ele fosse chamado para a Câmara de Vereadores antes para a Câmara Municipal, ele não teria como assumir, ele teria que desistir dessa ação. Então, esse que é o problema da remuneração dos militares de carreira para o cargo de vereador. Outro problema que envolve os militares candidatos. O militar é proibido a filiação partidária. Então, ele não pode se filiar. Primeiro, ele tem que estar afastado do serviço ativo. Depois, ele deve providenciar a filiação partidária, que ele não pode tomar posse em partido. Então, hoje, o partido que será o futuro partido dele, ele apresenta a candidatura, ele é aprovado em convenções. A partir do momento que ele é aprovado em convenções, ele tem até a homologação, a proclamação do resultado da eleição para requerer a filiação partidária. Então, o que ele deve fazer? Ele deve requerer a agregação. A agregação é deferida num dia, é publicada em determinada data. Ele tem que requerer a filiação do partido no dia seguinte. Porque se ele requerer a filiação do partido no mesmo dia em que é deferido, é publicada a agregação dele, ainda vai haver compatibilidade de cargo. Então, a partir da data da publicação da agregação, ele deve se filiar no dia seguinte, né? E o prazo que a Justiça Eleitoral dá é a data da proclamação dos eleitos, que é depois das eleições, o juiz ele proclama os eleitos, né? Eu entendo que na Justiça Eleitoral, como o prazo geral é 3 dias, seria 3 dias da proclamação dos eleitos. Então, esse é o prazo para filiação. E aquele militar que não foi eleito, quanto que ele deve pedir a reversão para o serviço ativo? Não existe prazo. A lei militar não existe prazo. Tem se considerado o primeiro momento possível após a filiação. Já vi prazo de 15 dias, já vi prazo de 3 dias, mas não existe um prazo definido para ele se reverter ao serviço ativo, né? Então, nesse caso, fica uma lacuna na lei. E se o candidato, repetindo, for eleito, ele tem 3 dias da proclamação do resultado para requerer a filiação partidária. Na data da posse do cargo, ele tem que estar filiado e ausente do serviço ativo. Os militares da reserva e os militares reformados, eles seguem a mesma regra dos civis. Então, aquele militar da reserva ou militar reformado, ele segue a mesma regra de um civil. Ele é desconsiderado como militar nesse caso. Falei primeiramente do alistamento, falei da registro de candidatura, agora eu vou falar um pouquinho da inelegibilidade em relação à suspensão dos direitos políticos dos militares que cometeram crimes militares, ou até comuns. Então, como funciona na Justiça Eleitoral? Na Justiça Eleitoral, quem é condenado por qualquer crime, entenda a jurisprudência que atinge também a absolvição imprópria, aplicação de medidas de segurança. Então, a partir do momento que alguém é condenado, ela fica com os direitos políticos suspensos, de acordo com o artigo 15, inciso 3. Então, enquanto ela estiver cumprindo a pena, ela não pode votar e não pode ser votada. Então, aqui faz uma diferença. Existe a perda e a suspensão dos direitos políticos. A perda dos direitos políticos, quem incide nessa hipótese, perde o direito material. E quem está na suspensão mantém o direito material
mas temporariamente não pode exercer esse direito. Então, no caso aqui da suspensão dos direitos políticos, mais tarde eu vou falar um pouquinho da perda, é daqueles que sofreram condenação criminal. Então, eles vão cumprir, enquanto estiverem cumprindo a pena, enquanto não estiver extinta a pena, eles ficam impedidos de votar e de ser votado. Eles têm os direitos políticos, mas está suspenso o exercício. Então, enquanto estiver cumprindo a pena, não pode votar e não pode ser votado. Agora, a Lei Complementar 64 de 90, a Lei das Inelegibilidades, ela estabeleceu que alguns crimes, quando cometidos após a suspensão dos direitos políticos ou julgamento do órgão colegiado, esse condenado ele fica 8 anos inelegível a partir do próximo mandato. Então, ele fica 8 anos inelegível depois da suspensão dos direitos políticos. E arrola dentro do artigo 1, artigo 1º, inciso 1, a linha E, quais os crimes que sujeita a inelegibilidade para 8 anos. E alguns desses crimes incidem na área militar. Então, algum desses grupos, quem cometeu esse crime, ele vai ter os direitos políticos suspensos e depois 8 anos de inelegibilidade. Então, adaptando o artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei 64/90. Os crimes contra o patrimônio privado, só alguns exemplos. Furto simples, artigo 240 do Código Penal Militar. Furto de uso, artigo 241 do Código Penal Militar. Roubo, latrocínio. Condenações contra crimes, condenação pelos crimes contra a saúde pública. Exemplo, epidemia, artigo 292. Corrupção e poluição de água potável, artigo 294. Tráfico de entorpecentes. Crimes contra a vida ou dignidade sexual. Tem uma série de crimes que está no Código Penal Militar que também sujeita a inelegibilidade de 8 anos. Então, se alguém foi condenado por crime militar dentro desses crimes arrolados dentro do artigo 1º, inciso 1, a linha E, ele fica com os direitos políticos suspensos, não pode nem votar, nem ser votado, e depois 8 anos inelegível a partir do final do mandato que estiver ocorrendo. Então, ele fica 8 anos inelegível a partir desses cargos, se cometer esses crimes. Então, nesse caso, existe outra peculiaridade da Justiça Militar. A Lei Complementar 64/90, ela estabelece que, para que um condenado, definitivo ou não, tenha seus direitos políticos suspensos, deve ocorrer 2 formas de condenação. Ou uma condenação transitada em julgado, ou um julgamento por órgão colegiado. Então, dentro da Justiça Militar, vamos dizer que alguém cometeu um crime de furto, tráfico de entorpecentes. Tráfico de entorpecentes é julgado pelos conselhos, especial e permanente, que são órgãos colegiados. A partir da decisão condenatória pelo próprio conselho, esse condenado por tráfico de entorpecentes, ele já é inelegível, porque o conselho é um órgão colegiado. Agora, aqueles crimes praticados contra civis e julgados pelo juiz de direito do juízo militar do Estado ou do Distrito Federal, depende do trânsito em julgado ou do julgamento em tribunal de apelação. Então, são 2 situações. Os crimes julgados pelos conselhos, na Justiça da União, principalmente, basta a condenação por órgão colegiado. Já estará com os direitos políticos suspensos por 8 anos. Condenação pelo juízo de direito da vara militar estadual ou distrital, em crimes praticados contra civis, juízo monocrático, depende do trânsito em julgado ou da decisão do Tribunal da Justiça Militar ou Tribunal de Justiça, quando for o caso. Então, existem essas peculiaridades. Então, o juiz do conselho permanente ou conselho especial, ou o conselho, a partir do momento da condenação, já deve comunicar à Justiça Eleitoral que aquele condenado é inelegível.
Essa é uma peculiaridade da lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, que alterou a lei 64 de 90. Outro problema relacionado à inelegibilidade da lei da ficha limpa, a inelegibilidade por 8 anos. Quando ocorre a indignidade ou a incompatibilidade para com o oficialato. Então, a lei da ficha limpa, ou a lei 64/90, já alterada, ela estabelece duas sanções. Inelegibilidade pela condenação criminal. Depois, inelegibilidade na verdade não é bem a condenação, pela indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato. Mas o que acontece? A Constituição ela determina que é indigno do oficialato aquele que for condenado a uma pena criminal superior a 2 anos. É a causa principal. Daí as leis infraconstitucionais têm mais alguns casos, né? E daí aqui vai surgir 3 situações. A primeira, a condenação por delitos sujeitos à indignidade do oficialato, mas não previsto na Lei Complementar 64/90. Então, alguém foi condenado a uma pena superior a 2 anos, mas esse crime que ele foi condenado não está rolado na Lei 64/90. Aplica-se a inelegibilidade de 8 anos pela condenação pela indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. No caso aqui, indignidade. Então, aplica 8 anos, não pelo crime, mas pela indignidade do oficialato a partir do cumprimento da suspensão dos direitos políticos. Esse caso aqui é tranquilo. O segundo caso, a condenação por delitos não sujeitos à indignidade para o oficialato, mas previstos no artigo 1º da Lei Complementar 64/90. Esse é o caso que nós falamos. Então, o delito ele não está sujeito à indignidade para o oficialato, menos de 2 anos, mas está previsto na Lei Complementar 64/90. Então, nesse caso, seria inelegibilidade de 8 anos depois do cumprimento da suspensão dos direitos políticos. Aqui é tranquilo. Agora, o caso nebuloso, o caso complicado. Existe aquele caso da condenação por delitos sujeitos à indignidade para o oficialato e também previstos pela Lei Complementar 64/90. Então, existe uma sanção de inelegibilidade por 8 anos por crime arrolado na Lei 64/90, que também arrola a indignidade para o oficialato. E daí você pensa, você vai aplicar 2 vezes, 8 anos, mais 8 anos pela indignidade do oficialato, mais 8 anos pela condenação criminal? Se você for fazer uma leitura, uma leitura gramatical, literal, você vai entender que condenação criminal é uma sanção e a indignidade para o oficialato é outra sanção. Então, você teria que cumprir as duas, teria que cumprir 16 anos de indignidade para o oficialato, aliás, 16 anos de inelegibilidade. Só que essa pena é desproporcional, né? Não tem como você aplicar uma pena de 16 anos pelo mesmo delito. A condenação criminal gera a inelegibilidade de 8 anos, mas a motivação que causou a indignidade para o oficialato também é um crime. Então, você estaria condenando 8 anos pela prática do crime e mais 8 anos pelo efeito da prática do crime. Então, nessa questão, a Lei 64/90 é nebulosa. Ela é nebulosa e eu defendo aqui, eu nunca vi um caso prático, mas eu defendo que deve haver um concurso formal. Um concurso formal é aplicar só uma vez, para evitar o bis in idem, aplicar só uma vez a inelegibilidade por 8 anos. Esse é um daqueles típicos casos que eu vejo muito em direito militar, que o que acontece com o constituinte e com o legislador infraconstitucional. Normalmente, um faz um capítulo, um parlamentar faz um capítulo e outro faz outro. E não conversam entre si sobre essa questão militar, né? Aconteceu isso com competência do Tribunal do Júri para crimes contra a vida praticados contra civis. Eles alteraram a legislação estadual e esqueceram da federal, né? É a reforma do Código Penal de 84. Né? Então, geralmente,
quem faz a redação de um dispositivo, de um capítulo, não conversa com aquele que está fazendo a redação de outro capítulo. E aqui é um caso típico, né? Ele copiou de legislações anteriores indignidade para oficialato, que a lei das inelegibilidades era diferente, e foi repetindo aquele artigo. Ele foi repetindo, foi transmitindo aquele artigo, e esqueceu que a causa da indignidade é a própria condenação. Então, aqui é uma lacuna, e, num caso concreto, acho que para evitar o bis in idem, teria que se aplicar só 8 anos de inelegibilidade. Daí, aquele caso da indignidade para oficialato aplica quando é o caso só de indignidade para oficialato, em outros casos arrolado na lei infraconstitucional. Adentrando as campanhas eleitorais. Então, eu falei que o militar é elegível, o militar pode concorrer naquelas condições: afastado do serviço ativo, filiação partidária após o afastamento do serviço ativo. Então, legalizada o registro da candidatura do militar, é necessário estudar a campanha. O que o militar pode se manifestar? Existe uma lei chamada número 7.524 de 86, daquelas leis que estão esquecidas, mas estão vigentes, aquelas que estão guardadas na gaveta, que ela diz que o militar não comete transgressão disciplinar no meio civil em atividade político-partidária, podendo até externar o pensamento ou conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria de interesse público ou manifestações sobre assuntos. Ele fala ou críticas. Daí ele faz uma ressalva: exceto se tratar de natureza militar sigilosa. Então, o militar, ele pode fazer campanha, ele pode fazer sua manifestação, e ele só não pode se manifestar em assunto de natureza sigilosa e, pelo Estatuto dos Militares, não poderá usar uniformes militares. Então, as restrições da campanha dos militares: natureza sigilosa, ele não pode se manifestar. Eu acho interessante que ele coloca críticas aqui, né? Natureza militar e vedações quanto ao uso de uniformes militares. Vocês lembram que eu falei para vocês do caso do meu amigo vereador que não tomou posse? O soldado Elias. Ele estava em dúvida, quando ele foi concorrer na campanha, se ele podia usar a palavra soldado, se ele podia usar o posto ou a graduação, né? Eu não achei nenhuma vedação para que ele colocasse na urna ou na propaganda eleitoral dele, soldado Elias. Mas como ele era da Polícia Militar Rodoviária, era muito conhecido, eu sugeri que ele colocasse como patrulheiro Elias. Foi o que ele fez. Ele concorreu como patrulheiro Elias para evitar problemas com a Polícia Militar, né? Então, patrulheiro Elias, né? Hoje, ele é vereador hoje, muitos anos depois, só que ele concorreu como soldado Elias, porque ele já estava na reserva. Mas, na época, ele colocou como patrulheiro Elias para evitar qualquer problema, apesar de que não há norma que vede o uso de posto ou graduação. Outro caso relacionado ao alistamento, ao serviço militar obrigatório. Saindo um pouquinho da campanha, né? É o caso daqueles objetores de consciência. É o caso daqueles que se recusam ao serviço militar por convicção religiosa, filosófica ou política. Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? Principalmente os seguidores da Testemunha de Jeová, eles têm aquele direito à objeção de consciência. A Constituição, num dos incisos do artigo 5º, ela estabelece que ninguém é obrigado a cumprir certa determinação que ofenda a sua moral religiosa, política ou filosófica, né? Mas obriga esse objetor a cumprir uma prestação alternativa, se for dada. Então, alguém de alguma religião que não possa, que é vedado o cumprimento do serviço das Forças Armadas, ela comparece à junta militar e alega objeção de consciência. A junta militar, ela pode aplicar uma prestação alternativa. O problema dessa prestação alternativa, essa prestação alternativa, ela está mal regulamentada na lei. Ela fala que o objetor de consciência, ele vai prestar serviços
na atividade meio das Forças Armadas ou em ministérios conveniados. Atividade meio das Forças Armadas não deixa de ser Forças Armadas. Não deve ter, lá na frente tem o escopo militar. Atividade em ministérios conveniados não existe. Eu fui procurar nos projetos de lei se alguém está pensando sobre essa prestação alternativa. Eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Estabelecia que aqueles objetores de consciência deverão prestar serviços na segurança pública. É um absurdo. O projeto não passou. Então, projetos desse nível. Então, esses objetores de consciência, eles alegam a aversão ao serviço militar decorrente da religião, da filosofia ou da política. Se não foi dada a prestação alternativa, ele recebe o certificado de dispensa de cumprimento do serviço militar por objeção de consciência. Mas qual é o problema disso? Aquele que não cumpre o serviço militar e aquele que não cumpre também a prestação alternativa, ele perde os direitos políticos, ele perde o direito material. Ele não fica simplesmente suspenso, ele perde os direitos políticos. O serviço militar é obrigado de quanto? Do ano que completar 18 anos até o ano que completar 45 anos. Então, aquele objetor que perdeu os direitos políticos decretado pelo Presidente da República, hoje é pelo Ministro da Justiça, antes era pelo Presidente da República, ele completa 45 anos. Completou 45 anos, a causa da perda dos direitos políticos desaparece. E como que ele vai readquirir esses direitos políticos? Eu digo readquirir porque ele vai ter novos direitos políticos, ele não vai reabilitar o anterior. Ele tem um processo que leva 1 ano e meio, mais ou menos, para o próprio Ministro da Justiça restabelecer os direitos políticos de acordo com a Lei 818, uma lei antiga. Eu defendi na minha dissertação que essa pena é desproporcional. No caso, teria que aplicar suspensão dos direitos políticos. Você está equiparando esse objetor a alguém que perde a própria nacionalidade e está dando uma restrição, uma sanção maior que aquele condenado criminalmente. Então, é essa a defesa que eu fiz. E o pior, tem uma lei que diz que é suspensão dos direitos políticos, mas a Justiça Eleitoral aplica a perda. Tem uma lei infraconstitucional que determina a suspensão dos direitos políticos. Daí você vai pensar, mas ocorre isso? Ocorre. Ocorre pelo seguinte, a junta militar, o sujeito alega a objeção de consciência. A junta militar, ela não tem uma prestação alternativa, ela não tem como determinar. Ela teria que dar um certificado de dispensa do cumprimento da prestação alternativa, é um certificado próprio. Mas lá no interior, às vezes, o sujeito ele não tem, o chefe da junta ele não tem aquele treinamento, mesmo porque ele não faz parte das Forças Armadas. Ele coloca esse objetor dentre os dispensados da incorporação, aqueles que recebem a certificado de dispensa da incorporação. E naquele caso há uma previsão que ele deve jurar a bandeira, E os membros dessa religião também não adoram símbolos. Eles se recusam a adorar os símbolos. Então, quer dizer, há uma objeção da consciência de uma objeção da consciência. E nesse caso, como eles se recusam a fazer o juramento da bandeira, eles perdem os direitos políticos. É nesses casos que ocorre a perda dos direitos políticos por objeção de consciência, por simples erro na distribuição do certificado próprio. A objeção de consciência dentro da seara militar ocorre geralmente por motivos religiosos. Então, por motivos filosóficos não abrange tanto. Filosofia o que abrange? Abrange Rosa Cruz, maçonaria, Seixonoye, ou Sheshonoye, como se pronuncia, A doutrina espírita, há doutrinadoras que entendem que é religião, há doutrinadoras que entendem que é filosofia. Então, na prática, ela só abrange a religião, e normalmente as testemunhas de Jeová,
que invocam a objeção de consciência. Então, nesse caso, o prejuízo que se traz para os objetores de consciência é muito grande. Primeiro, que leva um processo de 1 ano e meio para resgatar, para readquirir os direitos políticos. Depois, porque deve haver um decreto do ministro da Justiça para restabelecer esses direitos políticos. Então, é uma causa muito nebulosa. O correto era aplicar a suspensão dos direitos políticos ou aplicar aquele certificado de dispensa de cumprimento do serviço... certificado de dispensa do cumprimento da prestação alternativa. Então, é essa que é a solução. Chegamos à eleição. Apuração, não há nada que envolva o direito militar, a não ser para os policiais militares, que devem se manter 100 metros da urna, e as Forças Armadas, se estiverem atuando como segurança pública, que é a maior inversão de valores que existe no Brasil, né? As Forças Armadas não é a função dela prestar segurança pública. É da Polícia Militar, Força Auxiliar do Exército. Mas, se ela estiver atuando nas eleições, ela deve se manter a 100 metros da sessão de votação, a não ser que seja chamado pelo presidente da mesa, que é a autoridade máxima dentro da sessão. Eleição, data da votação. Quando que pode ser requisitada as Forças Armadas ou a Força Nacional de Segurança Pública? Existem 2 leis. Existe a Lei Complementar 97, que trata das Forças Armadas, e existe o Código Eleitoral. Então, a Lei Complementar 97, ela estabelece que, para que a Justiça Eleitoral utilize as Forças Armadas para garantir as eleições, é necessário requisitar para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal requisitar para o Presidente da República a presença das Forças Armadas. O Código Eleitoral, Lei 4.737/65, ele estabelece que o TSE pode requisitar diretamente para o Presidente da República as Forças Armadas. Conflito de leis. Primeira interpretação. A Lei Complementar 97 tem hierarquia superior à Lei Ordinária 4.737. A princípio teria sentido. Porém, o Código Eleitoral, por força do artigo 121 da Constituição, relacionada à competência da Justiça Eleitoral, ela foi recepcionada como lei complementar. Que na Constituição de 67, ali era a Constituição de 46, não existia lei complementar. A Constituição de 67, ela existia lei complementar, mas não exigia que o Código Eleitoral fosse editado com lei complementar. E a Constituição de 88 fala que competência, organização e inelegibilidade da Justiça Eleitoral, né? Competência e organização da Justiça Eleitoral e inelegibilidade deve ser necessariamente lei complementar. Então, ela foi recepcionada como lei complementar. Agora, temos 2 leis complementares, Código Eleitoral e Lei Complementar 97. Você vai pensar, aplica-se a 97, que é mais recente, ou o princípio da especialidade? O interesse maior é o militar ou o eleitoral? Então, há esse conflito. Aplica a 97 ou o Código Eleitoral. Tem prevalecido que as eleições, elas são prioritárias em relação à lei militar. Porque uma das funções das Forças Armadas é garantir a realização das eleições. Então, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem requisitado diretamente para o Presidente da República as Forças Armadas. Mas basta requisitar? Não. Tem que haver uma declaração do governador do Estado atestando que a segurança pública, o efetivo da segurança pública ou as condições são insuficientes para garantir as eleições. Então,
o Tribunal Superior Eleitoral, ele não pode solicitar de ofício, simplesmente solicitar para o Presidente da República a presença das Forças Armadas. Então, nesse caso aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, ele deve verificar, deve atender um pedido do governador do Estado para que o governador do Estado ateste que a segurança pública é insuficiente, não tem como atender as eleições, para dentro dessa prioridade requisitar a presença das Forças Armadas. Então, vamos dizer que no município X não tem efetivo, é um município de briga de famílias pelo poder, né? Dentro das brigas de famílias pelo poder, o efetivo de 3 policiais daquela cidade não dá conta de garantir as eleições. O prefeito, que ele vai fazer? Ele vai solicitar para o governador. O governador vai ou através do juiz eleitoral diretamente. O governador, ele vai requisitar para o Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral para o TSE. E o TSE diretamente para o Presidente da República. Não precisa passar pelo Supremo Tribunal Federal em caso eleitoral. Então, essa que é a atuação das Forças Armadas nas eleições. Já em relação à Força Nacional de Segurança Pública, o Tribunal Superior Eleitoral, também atestada a insuficiência do efetivo do Estado, ele deve solicitar ao ministro da Justiça ou ao ente federado conveniado. Então, a Força Nacional de Segurança Nacional, ela tem os estados que assinaram o convênio. Então, em caso de necessidade de atuação da Força Nacional de Segurança Pública, a Justiça Eleitoral vai solicitar ou para um estado conveniado ou para o ministro da Justiça. Então, é uma atuação diferenciada da Força Nacional de Segurança Pública. O interessante é que dessa requisição das Forças Armadas, você vê muito pouco a requisição por governador do Estado para o seguinte, que a partir do momento que o governador ele atesta que a segurança pública não está atendendo, não está garantindo a realização das eleições, ele está atestando na cabeça do governador que ele está sendo ineficiente para o Estado. Na verdade, ele está colocando na cabeça do eleitor que ele não está dando conta das eleições. Ele está dizendo que a polícia está mal administrada, a polícia está falida. Então, normalmente, em lugares que necessita a presença das Forças Armadas, não há autorização, não há solicitação do governador para não prejudicar a imagem do próprio governador. Isso é diferente no caso do interior do Amazonas, em lugares mais remotos, que há uma outra justificativa que não é efetivo, é a distância ou outra motivação. Então, raramente se vê a presença das Forças Armadas, não ser naqueles estados de difícil acesso ou naqueles estados da selva amazônica, naquela região. Então, em resumo, eu trouxe o alistamento com os conscritos e os objetores de consciência, trouxe a elegibilidade daqueles que têm menos de 10 anos e com aquele que tem mais de 10 anos de caserna, a filiação partidária, aqueles casos de inelegibilidade referente à condenação criminal, que também é nebuloso, e a presença das Forças Armadas nas eleições. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez e abro para eventuais questionamentos. Professor, eu quero cumprimentá-lo pela sua rica exposição e fazê-lo mais ainda pela circunstância de tratar de uma matéria tão especial, tão específica, que quase não desperta
interesse dos estudiosos do direito, sobretudo nós da Justiça Militar. Professor, eu tenho um hábito de gostar de participar dos debates, das discussões, de trocar ideias. Não sei se isso é benéfico ou não, mas para mim é muito gratificante. Eu não podia perder a oportunidade de fazer, talvez, 2 indagações ao eminente mestre, ao eminente professor, que se revelou tão espontâneo, tão susceptível de ouvir indagações e aceitar a formulação de perguntas. A primeira é no que diz respeito àquela declaração do governador. Eu digo isso por experiência pessoal e achei curioso essa colocação por parte de Vossa Excelência, porque sinaliza que a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral Federal, o Tribunal Regional, que é o Poder Judiciário Federal, fique condicionado à manifestação ao bom humor ou mau humor do governador. E vou arrematar para esclarecer a minha preocupação, porque a minha família faz política em Sergipe, e nós, da oposição, é que tem interesse de pedir às Forças Armadas para dar tranquilidade ao nosso eleitor. Porque a força pública, que é subordinada ao governador, sempre está à disposição do governador. E o governador quase não tem interesse. E quais são os precedentes? É que o Tribunal Regional Eleitoral e o juiz eleitoral da zona, avaliando, toma iniciativa e provoca o Tribunal Superior Eleitoral, e através do Tribunal Superior Eleitoral a gente se sente mais tranquilo, porque viabiliza o nosso propósito de assegurar tranquilidade ao pleito. A outra pergunta é uma pergunta meio... talvez não seja fora do contexto, porque o senhor falou por 2 ou 3 vezes na palavra, não seria razoável, seria desproporcional. Então, o senhor se revelou um homem que afeito ao direito constitucional. Aliás, o senhor é professor de direito constitucional. E, como o senhor é afeito ao direito constitucional, naturalmente, o senhor conhece a estrutura da nossa Constituição, que é uma Constituição principiológica, feita de regras e de princípios. Muito bem. E, em razão dessa concepção, isto é, da gente ter uma Constituição principiológica, ela busca, com essa estrutura, atender uma sociedade em mutação, uma sociedade que se transforma, uma sociedade que se modifica. E o que ocorre? Ela, com essa estrutura, pode atender essas necessidades da sociedade, essa necessidade social. Então, eu perguntaria ao eminente mestre que, a partir daí, o método de interpretação das normas, ele deve também evoluir. A hermenêutica deve ser outra, e não aquela clássica, literal, histórica, aquela teleológica, e enfim, aqueles 4 critérios tradicionais. A gente tem que evoluir justamente para atender esse conjunto. Como diz o nosso mestre, professor dos Estados Unidos, que faleceu recentemente, o professor Ronaldo, escapou o nome, mas ele morreu a respeito dos padrões vagos. Ronald Ork. Os padrões vagos que hoje insere-se e se descobre e se revela na Constituição. Então, como há pouco nós falamos aqui tanto em deserção, e nós temos um caso, que é o caso de deserção, que leva a uma prisão ex vis legis,
sem qualquer motivação, sem qualquer fundamentação. Apenas a circunstância de o desertor ser capturado ou se apresentar, ele vai imediatamente para a prisão. E eu vejo nesse fenômeno um fenômeno que viola os princípios constitucionais, porquanto existe a prisão só naquelas duas modalidades, a temporária e a preventiva, e a em flagrante, e a pena decorrente da sentença. No caso da prisão em flagrante, como é o caso, aí ela se transforma, o juiz há que justificar a necessidade da prisão preventiva. Transforma a prisão em flagrante em prisão preventiva. E aí tem necessidade de fundamentar e de motivar. E não simplesmente uma prisão ex vis lege, como ocorre. Alguns juízes evoluíram, outros ainda não. Mas é um fenômeno que ocorre na nossa justiça. E eu queria aproveitar as circunstâncias do senhor professor de Direito Constitucional e dar uma opinião sobre essa situação, sobre esse fato, que é um fato verdadeiro que ocorre na nossa justiça. Eu estou querendo apenas aproveitar a presença do eminente professor e do eminente mestre. Sua opinião. Em relação à questão da exigência de que o governador ateste a insuficiência da segurança pública, por incrível que pareça, isso é uma decisão jurisprudencial. Então a gente pensa, se tivesse escrito na lei, era difícil de modificar. E é uma situação que aproveita, como diz, a situação. Aproveita a própria situação. Então, nesse caso, não é difícil você resolver essa situação. Basta que o juiz eleitoral, ele conhece a sua região, ele conhece os problemas que tem na região. Nada como o próprio juiz eleitoral. Eu entenderia que o juiz, independente do governador, do prefeito, deveria solicitar direto para o TSE. Porque se ele está requisitando tropas das Forças Armadas, é porque a situação é urgente. Se ele for esperar o governador se manifestar, o governador se manifesta, daí o TRE aprova, mediante plenária, a solicitação para o TSE. Até lá, ocorreram as eleições, não dá tempo de se mobilizar a tropa. Dentro do direito constitucional, como me foi indagado, o que se vai ponderar? O princípio da ponderação de valores. Primeiro, o que interessa mais? Garantir o exercício dos direitos políticos pelos eleitores e eleger a pessoa mais habilitada para aquele cargo, né? Ou o interesse do governador do estado. Então, quer dizer, que se a eleição estiver atrapalhando o partido dele, requisita Força Armada. Agora, se estiver atrapalhando a oposição, não. Então, dentro do princípio do direito constitucional, dentro da Constituição, dentro da ponderação, ao meu ver, deveria se modificar a jurisprudência e tanto o juiz eleitoral como o Tribunal Regional Eleitoral solicitar diretamente, através do TSE, diretamente ao Presidente da República, mas não chegar ao Supremo e não depender da iniciativa do governador. E outra coisa que ocorre, que me veio na cabeça, né? E se o juiz estiver sendo ameaçado na cidade? Acontece muito, acontece bastante. Se o juiz está sofrendo uma ameaça em relação às eleições, daí o juiz vai ter que pedir para o governador, que às vezes do partido que está se beneficiando disso, para proteger ele, o próprio juiz, né? Tem casos de juiz ameaçados? Tem bastante. Tá? Então é uma norma que devia ser aplicada diretamente para o TSE, para o Presidente da República, e o juiz eleitoral e o TRE, o juiz eleitoral pular o TRE e diretamente para o Tribunal Superior Eleitoral. Como ocorre na Constituição com os crimes políticos, né? Que a apelação vai direto para o Supremo, né? Então, o juiz federal, crime político, crime eleitoral não é crime político, mas nos crimes da Lei de Segurança Nacional vai direto para o Presidente da República, né? Foi falado também sobre a eficiência da justiça eleitoral, né? Eu sempre fui indagado, tive que pesquisar, não achei a resposta.
fugindo um pouquinho do nosso tema, eles perguntavam para mim, mas se a urna eletrônica é eficiente, é segura, por que nenhum país usa? Por que a Europa não usa? E eu pesquisei, até que eu fui para a Alemanha. Eu tenho ido para a Alemanha, daí conheci um professor polonês que dá aula na Universidade de Osnabrück e na Suíça. E que conhece, que é dessa área minha, ele lida com direito militar e direito eleitoral, né? E esse professor, mais com eleitoral, né? Eu perguntei para ele, você conhece o sistema brasileiro? Ele disse, eu conheço. Eu conheço a urna eletrônica, o TSE abriu uma vez para todo mundo conhecer, para hacker testar, né? E eu tive a oportunidade de conhecer. E o que você acha? É segura? Ele disse, extremamente segura. A urna eletrônica é eficiente, segura, a prova de fraude. E eu disse, por que a Europa não usa? Ele disse, porque nós não precisamos. Eu disse, por que vocês não precisam? Né? Porque a urna eletrônica é um meio de proteger contra a corrupção. Nós não temos corrupção. E o voto facultativo. Né? E o voto facultativo. Então, dentro disso, ele já me explicou alguma coisa. E daí eu disse assim, daí eu expliquei do cadastramento biométrico. Cadastramento biométrico, ele não sabia que estava vendo. Daí eu expliquei para ele como é que era feito. Daí ele disse assim, também não precisamos. Ele dá aula na Suíça, né? Na Suíça o voto é levantando a mão. Eu assisti uma eleição na Suíça, em cidades pequenas, apresenta sorteados os candidatos fazem um comício, dentro desse comício, com as suas propostas, se pergunta à população, quem vota no primeiro, levanta a mão, quem vota no segundo, levanta a mão. Daí se tiver empate, ou não der para identificar quem ganhou, faz o voto papel. Daí no voto papel, ele diz assim, e apresenta a identidade, ele, não apresenta a identidade, que se você está dizendo que é o Rogério, você é o Rogério. Né? Então, eu achei interessante essa visão. Eles não precisam identificar o eleitor, porque o eleitor vai, como é facultativo, ele vai votar pelo interesse em votar. Né? Daí eu fiz outra pergunta para ele, mas não ajuda a apuração? Que a apuração é rápida, né? Não ajuda a apuração? Ele disse, olha, aqui a gente confia nos mesários. Os mesários fazem a contagem e mandam só o resultado via sistema para a gente. Entendeu? E daí outra pergunta que eu fiz para ele, né? Isso na Europa. Ele conhece o sistema eleitoral no mundo todo. Daí eu perguntei para ele assim, mas e nos países sul-americanos? Não falei qual, para evitar e não vou falar, né? E nos países sul-americanos, por que eles não usam? Teve um país que usou e na metade da eleição cancelou e voltou a urna de papel. Ele disse, olha, nos países sul-americanos e alguns países do leste europeu não se usa a urna eletrônica simplesmente porque evita a corrupção. Quer dizer, na Europa, a urna eletrônica não precisava porque não tinha corrupção. E nesses países é porque impede a corrupção. Então, quer dizer, a urna eletrônica ela é boa, ela é eficiente, mas é uma coisa do Brasil, né? Brasil. A Suíça, o sistema eleitoral é bem interessante, né? Eu até falei na minha palestra que eles fizeram um referendo agora em setembro para ver se acabavam com o serviço militar obrigatório, não. Lá toda hora tem referendo para tudo, né? Sistema de saúde. E eu fui num supermercado na Suíça e olhei os meninos com mochila botando chocolate dentro da mochila. Tem alguma coisa estranha, né? Daí eu olhei o funcionário do supermercado, não deu importância, né? Daqui a pouco eu olhei esses meninos com a mochila no caixa e uma mulher que tinha colocado dentro da bolsa. Eles tiraram o chocolate da mochila da bolsa, pagaram e colocaram de novo. Daí eu vi que eles não têm cestinha nem sacola no supermercado, mas todo mundo pagou exatamente. Daí eu fui fazer essa experiência, é claro que a gente é honesto e tudo. Fui fazer essa experiência, mas me sentia tão mal, senti que eu vigiado, me senti que alguém ia me prender. Fiz a mesma coisa, coloquei dentro da minha pasta, fui lá e paguei normalmente, como eles fazem, né? Mas são coisas interessantes. As eleições na Suíça é um dos países, para mim, mais avançado no mundo em todos os sentidos, né? Mas desculpa eu fugir do tema. Tá?